Boa tarde, Bahia, o seu programa de todas as tardes aqui da tela da Band, do som da rádio Band News FM e também do nosso canal do YouTube Band News FM Salvador, está no ar. É sempre uma alegria, uma satisfação ter a sua audiência, não só você aqui que está acompanhando a gente no estado da Bahia, mas você também que está no nosso estado vizinho, em Sergipe, acompanhando a nossa programação. É sempre uma alegria, tá certo? Lembrar do nosso site www.bandba.com.br. Lá você encontra as matérias aqui da Band Bahia, lá você encontra os podcasts da Band News FM, tem a coluna Esse é o Ponto, onde eu dou meus pitacos na política local, na política nacional. Então você acompanha tudo em um só lugar, www.bandnoticiasba.com.br. Nós teremos um programa hoje que a discussão vai ser em alto nível. Eu tenho a satisfação de receber aqui na bancada do Boa Tarde Bahia o professor Jaime Barreiros, que está aqui com a gente, também o professor Cláudio André. Vamos falar hoje uma grande aula aqui sobre democracia. A gente está no ano eleitoral, a gente tem, sempre quando se aproxima os períodos eleitorais, a gente começa a falar sobre o modo que nós escolhemos para promovermos a escolha dos nossos representantes, e o processo da democracia é naquela máxima: ruim com ela, pior sem ela. Isso foi muito motivado da discussão do grupo de pesquisa do professor Jaime, que eu tenho a satisfação de fazer parte, e o professor Cláudio também sempre vem aqui, a gente fala um pouco dos contextos locais, né? Mas acho que um tema que se faz necessário a gente bater nessa tecla o tempo inteiro na defesa do processo democrático diante das escaladas mundiais que nós já vimos, de ataques ao processo democrático, de defesa, de quem sabe, de um retorno de um movimento autoritário. Mas cumprimentar o professor Jaime primeiro, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, Vitor, a satisfação é minha estar aqui com você, estar aqui com o amigo Cláudio, falando mais uma vez aqui nesse programa, que é uma referência, né? Eu sempre ouço no rádio, mas na televisão também ele tem uma grande audiência, então é uma alegria estar aqui. Professor Cláudio André, satisfação. Eu brinco que o professor Cláudio André, pelo menos uma vez no mês, eu sempre puxo ele aqui no Boa Tarde para a gente fazer uma análise, assim, fazer uma conversa bem tranquila, para que o público possa entender também um pouco mais da política. Eu digo que qualquer dia ele vai aparecer com um crachá da Band. Né, professor? Satisfação já entrar direto no estacionamento. É sempre satisfação conversar com você, com a bancada. É um programa muito importante, que, né, Jaime, que também nos ajuda a levar mais informações e uma formação política cidadã para todo mundo. Professor Jaime, o que é a democracia? É só o fato de eu ir na urna e escolher meu representante, ou é muito mais do que isso? É muito mais que isso, não é, Vitor? A democracia é um processo. A gente sempre tem que lembrar. Eu gosto muito de um autor, falar inclusive com o Cláudio aqui antes do programa começar, chamado Robert Dahl, que a gente até estudou lá no grupo de pesquisa, né? Ele diz justamente isso, que a democracia é uma construção. Então, é um regime onde existe uma participação ampla da sociedade, teoricamente com igualdade de política, com transparência, com educação, mas sempre dentro de uma ideia processual, de uma construção. E, principalmente, a democracia é o conflito. A democracia é o respeito, é a tolerância, mas o conflito. A democracia não é todo mundo concordando. A democracia é a discordância, mas a discordância saudável, argumentativa, com respeito e principalmente com valorização dos direitos humanos. Essa questão da maioria, do processo da discussão da maioria, não tem algo aí também, uma tirania da maioria também, que os filósofos, os pensadores falam, professor Cláudio André? Em parte, porque é talvez o melhor método, né, Jaime, para a gente pensar como a democracia pode agregar as preferências de uma maior parte da sociedade. Isso, inclusive, teve como marco filosófico o debate utilitarista. Aquela vertente, inclusive, lá do John Stuart Mill, que nos levou a valorizar a ideia de representação, de ter as bases conceituais de um governo representativo. Essa lógica a gente passa a ter em todos os ambientes, todos os espaços sociais e políticos, né? A vontade da maioria, de alguma maneira, vai ao encontro de que há ali uma preferência que vai satisfazer a maior parte.
Qual é o ponto importante nessa discussão do Robert Dahl e de outros estudiosos da democracia? É entender que a minoria ela é legítima e deve existir. Exatamente. Então, esse é um ponto muito importante, né? A ideia de uma boa democracia jamais pode ser aquela que vai silenciar, que vai sepultar aqueles que divergem da maioria. Então, o próprio sistema proporcional, seja ele de lista aberta, lista fechada, ajuda a que a gente eleja para as câmaras de vereadores e para o Congresso, né, seja o Senado ou a Câmara dos Deputados, políticos que legislarão mesmo numa situação de minoria. E isso é um indicador importante, né, de qualidade da democracia, permitir que as minorias possam ter voz e voto. Aí eu faço uma pergunta para os dois, que é basicamente a pergunta do programa em si. Por que defender a democracia? Quais são as características que a gente pode observar a olho nu, vamos colocar assim, de que essa democracia ela está numa linha tênue, ela pode ser encerrada, vamos colocar assim. Como o ouvinte, o telespectador, ele deve entender a importância dessa defesa e quando a democracia está ameaçada? Para os dois, a bola. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter uma noção do que é o poder, né? Poder é um pressuposto social. Poder é o que estabelece a limitação à liberdade individual em favor da convivência. Porque o ser humano tem duas grandes características. Primeiro, ele é um animal social, nós precisamos uns dos outros. Mas, como dizia Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Então, nós também temos o ímpeto de querer um dominar o outro. E o poder é o ponto de equilíbrio, mas, ao mesmo tempo que é um ponto de equilíbrio, é um ponto de discórdia, de disputa. Porque nós não perdemos a nossa característica de lobos de nós mesmos, né? Nessa perspectiva, então, a democracia se revela como a melhor forma de organização do poder, porque na democracia o poder é descentralizado, o poder é difuso. Ninguém tem um poder total. Quem tem um poder nas mãos tende a abusar do poder. E a melhor consequência da democracia é o fato de ninguém ter o poder absoluto. Todos têm um pouco de poder, uma medida do poder, disputam o poder, há divergência, há contradição, mas há limitação. Então, a democracia é o regime político que melhor garante as liberdades, porque ninguém terá o poder absoluto. Haverá sempre discordância, haverá disputa, haverá crise. A democracia é um regime caótico, né? Mas, como dizia Winston Churchill, é o pior de todos os regimes políticos, à exceção de todos os demais já testados. E é justamente com essa característica, porque é o regime que melhor garante a liberdade individual, garante os direitos fundamentais, mesmo que de uma forma construtiva, conflituosa, não é? Muitas vezes nós discordamos uns dos outros, brigamos, mas a democracia e o direito constitucional, né, dentro do Estado democrático, impõe os limites a essa ação e evita que haja um abuso absoluto do poder por quem quer que seja. Professor Cláudio André. Assina embaixo, né? Já me resumiu muito bem. O adendo que a gente pode fazer é exatamente o peso que a gente deve dar à liberdade de expressão, à liberdade de organização política. Porque eu defendo categoricamente a democracia exatamente pela condição que a gente tem de poder divergir, de um sistema político, né? De um poder estabelecido. E isso, obviamente, que é o primeiro ponto frágil que a gente percebe quando a gente tem uma democracia que morre e acende um regime, né, ditatorial, seja ele civil ou militar. É exatamente a perspectiva de que você vai ter um centro de poder, como o Jaime colocou muito bem, um centro de poder unitário, né, centralizador, e exatamente é nesse centro de poder que há o solapamento das liberdades civis, da liberdade de organização política e a falta de condição de você defender uma visão contra o poder estabelecido. É muito importante que a gente valorize o contraditório, né? A possibilidade de ter ideologias contraditórias, né? Divergentes, debates socioeconômicos que muitas vezes são acalorados, sobretudo no ambiente eleitoral. E a democracia permite
que a gente tolere o que o outro vai pensar diferente, que ele tem esse direito, que é possível se organizar politicamente, né, para, inclusive, divergir de um prefeito, de um governante, seja ele local ou nacional. Então, é muito importante que a gente perceba que a democracia garante e deve garantir, para que, de fato, a gente diga que vivemos a democracia, essa condição. É importante que o conceito de democracia, da forma como a gente o conhece nos dias de hoje, passa pela diferenciação entre Estado e sociedade civil. E é exatamente essa base das liberdades fundamentais que já me colocou muito bem, que é fundamental a gente analisar a condição da sociedade civil ser autônoma, né, de ter liberdades, para que se exerça uma pressão política, seja mais ou menos divergente em relação ao Estado. E eu não me refiro somente aos governantes, né, mas o Estado como um todo, as instituições como um todo. Esse é um ponto fundamental. E a gente só sente falta quando perde, né? Quando a gente analisa um cenário político que você vê, por exemplo, que ali você tem um solapamento da liberdade de se organizar, de lançar candidatura, de poder falar, e a gente sabe que a primeira dimensão que é afetada é a imprensa, né? A liberdade de cobrir os fatos. E tem muita gente que quer usar o artifício democrático da liberdade de expressão para validar tudo. A liberdade de expressão, ela também tem um limite, né, professor Jaime, professor Cláudio? Esse é um debate bastante complexo, não é? Porque nós devemos sempre, ao máximo, garantir a liberdade de opinião, de expressão e de reunião. Agora, evidentemente, diante de um perigo iminente, de uma grave ameaça concreta, é possível, sim, se limitar. Por exemplo, se alguém faz um discurso, vamos pegar em armas e invadir o Congresso Nacional, vamos quebrar tudo, vamos matar. Evidentemente que tem que haver punição. Agora, a mera crítica, mesmo ácida, essa tem que ser garantida pela imprensa e pela sociedade, não é? Então, nós temos que sempre defender também a liberdade de expressão dentro do máximo possível, né? Possível não significa absoluto, né? Para que a democracia de fato exista. Sim, sim. É perfeito, porque a diferenciação relativamente gelatinosa e difícil é até onde vai a liberdade de expressão e o que descamba para, né, um ataque às instituições, sejam elas republicanas ou democráticas. E, por exemplo, a gente não pode tolerar alguém, por exemplo, estabelecer um discurso de morte aos nordestinos ou a qualquer membro, né, habitante de outra região do país, independente de ideologia, ou até o impacto que o nazismo tem. Várias ideias nazifascistas que retornam no ambiente dos países pelo mundo afora. Então, há um limite. A liberdade de expressão ela deve existir dentro de uma ordem política estabelecida, né, na fundação de uma comunidade política. Perfeito. E o que a gente percebe, inclusive, é que, de uma maneira geral, a extrema-direita ultrapassa, né, no olhar mais geral, independente se é dentro do Brasil ou não, mas, no geral, o perigo das democracias ocorre exatamente com um retorno, uma reascensão de discursos que são antidemocráticos, né, em relação a uma visão sobre a vida, né, sobre as pessoas, sobre a legitimidade da sociedade civil existir a partir de um determinado prisma. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai percebendo como é que essa conjuntura vai trazendo para a gente essa diferenciação difícil entre a liberdade, né, de disputar política e aqueles discursos que são xenófobos, né, que são voltados para uma ameaça às instituições. Só um adendo ao que o Cláudio está falando aqui. É importante, sem dúvida, o que ele está dizendo, né? Mas lembrar, por exemplo, que meras críticas muitas vezes se faz às instituições não são necessariamente atos antidemocráticos. Por exemplo, alguém criticar o Supremo Tribunal Federal, criticar o Poder Legislativo, criticar a Presidência da República. A crítica por si só, até propondo mudanças, não significa discurso antidemocrático. Sim. Porque às vezes há uma confusão em torno disso, né? Por isso que eu disse, a liberdade tem que ser a máxima possível. Agora, evidentemente, naquelas situações limites, onde de fato exista de forma concreta uma ameaça à estabilidade da sociedade, aí nós devemos realmente agir. Porque eu, como cidadão, como jornalista também, por exemplo, posso
divergir de uma decisão do STF. Eu sei que ela vai ter que ser cumprida, porque a decisão se cumpre. Mas eu, no campo das palavras, no campo das ideias, eu posso divergir. Um projeto de lei que está tramitando na Assembleia, na Câmara de Vereadores, uma atitude do prefeito. Agora, eu não posso chegar, principalmente no campo agora das redes sociais, que todo mundo acha que pode publicar o que quiser, que acha que não vai ser punido, mas não é terra de ninguém, desejar a morte de um ministro do Supremo, desejar que caia uma bomba no Congresso. Incitar as pessoas a fazerem isso. Incitar as pessoas a fazerem isso. Não precisa nem dizer que quer jogar bomba. Às vezes estão jogando a bomba no Congresso, né? A gente viu no 8 de janeiro. Mas, assim, esse tipo de discurso, sim, que deve ser combatido. Porque você vê que é para realmente desestabilizar. A gente tem uma democracia tão frágil, e ela é frágil. Lendo como as democracias morrem, ele mostra em determinados campos da história, por exemplo, a ascensão do fascismo, a ascensão do nazismo, que se aproveitam do próprio ordenamento, vamos colocar assim, jurídico, essa mesma ideia. Cita também a questão da Venezuela, com a ascensão de Hugo Chávez, que eles entram no jogo democrático, se elegem ou se arvoram pelo campo democrático, através da democracia, vamos colocar assim, chegam lá. Sim. E depois Hitler foi destrói. Eleito, né? Hitler foi eleito. Década de 30. Década de 30. Ele foi de uma comoção popular, conseguiu mexer nas características da população alemã e conseguiu, foi eleito. Então, quando chega no processo democrático, é que vai desestabilizar, tem um golpe. Vocês acreditam que no Brasil, de uma maneira geral, a gente tem esse risco democrático hoje, ou a gente, depois do que nós passamos no dia 8 de janeiro, eu digo atualmente, depois do que a gente passou no dia 8 de janeiro, mostrou que as nossas instituições estão fortes e que a gente mais ainda deve lutar por esse processo de manutenção da democracia? Professor Jaime, depois o professor Cláudio. Eu sou mais otimista. Eu acho que a gente não corre esse risco de um golpe hoje, não. Eu acho que, claro, vivemos momentos complicados, difíceis. O 8 de janeiro é um marco negativo na nossa história, que não pode se repetir de forma alguma, mas mostrou também a maturidade da nossa democracia. O Brasil é um país que vivenciou golpes ao longo da sua história, né? Para quem não sabe, o Brasil teve 7 constituições, cada uma delas marcando um momento de ruptura. E essa Constituição de 88 já é a segunda mais duradoura da nossa história, só perde para a Constituição do Império Brasileiro, né? Na verdade, a Constituição de 1891 também durou 43 anos, mas estamos quase chegando lá. A terceira, portanto, mais longa da nossa história e a mais democrática de todas, né? E a gente mostrou uma resiliência com esse episódio e com outros que vem acontecendo, né? Então, a imprensa livre, a sociedade organizada, o livre mercado de ideias, isso é fundamental. Por isso, mais uma vez, a importância da liberdade de expressão, da educação. Hoje somos um país muito mais bem informado, mais educado, faz com que eu seja otimista em relação a essa questão e acredite que essa ameaça não é uma ameaça efetiva. Agora, claro, temos que ficar sempre vigilantes, porque, como você bem colocou, a democracia é frágil. A democracia é um processo. E eu cito, inclusive, um livro muito interessante, Cláudio gosta muito desse livro, chamado Democracia, de um autor chamado Charles Tilly, que ele analisa justamente essa questão de democratização e desdemocratização. A democracia é um pêndulo. Você pode ir tanto no caminho de um país mais democrático, como ter uma recessão democrática, um atraso. Então, dentro desse pêndulo, evidentemente, nós vivenciamos alguns momentos de recessão, mas eu acredito que, apesar disso, a nossa democracia sobreviveu e agora tende a se ampliar. Fiquei emocionado, porque ele falou de Chile, eu lembrei lá a cabeça lá de São Lázaro, né? Cláudio foi meu colega de doutorado. Os colegas também, nós somos amigos. Nossa turma foi maravilhosa. Os convidei e não sabia desse detalhe. Sim. E... Somos amigos da Fonte Nova também, né? Tudo Bahia aqui, viu? Tudo Bahia. Mas a gente vive num processo democrático. Um abraço para os torcedores do Vitória. Claro, com certeza. Certeza. Então, Victor, veja, o debate que a gente
vai ancorando na ciência política muito nessa direção, né, Jaime? Porque a democracia, ela depende também de uma base valorativa, ou seja, de uma percepção, né, de princípio, né? Há um debate principiológico do que é, de fato, os valores que são fundantes no comportamento da sociedade. Eu vejo que nós tivemos um teste em 2018, esse ciclo se abriu, né, até 2022 e se prolongou até 2023 e eu vejo que esse ciclo vai se encerrar em 2026 com a próxima eleição presidencial. Eu vejo que, de fato, a gente tem uma perspectiva de teste que a gente está conseguindo passar na média, né, já em relação às instituições democráticas e, obviamente, que esse cenário deve ser monitorado, mas eu, de maneira otimista, penso que a gente conseguiu passar bem. E isso, inclusive, envolve a própria perspectiva de quem está na política. O episódio do 8 de janeiro e agora essa situação, né, infeliz que a gente está vivendo, caótica lá no Rio Grande do Sul, são provas empíricas que a gente está conseguindo fazer com que as instituições conversem entre si, para além de interesses ideológicos a longo prazo. De partido, independente de nomes na disputa, sim, o que deve ser, sim, de fato, né? E vejo que as elites políticas conseguiram capturar esse sentimento, né, de que era necessário caminhar rumo a uma despolarização institucional. É importante a gente tentar pensar em duas dimensões analíticas, né? Aquela despolarização que é da cozinha das instituições e aquela que é mais difícil de despolarizar, que é a eleitoral, que é a disputa na urna, em torno da ação dos partidos políticos. Então, eu vejo que no âmbito das instituições, a gente tem tido aí um teste positivo, né, Jaime? Eu faço uma análise mais ampla aqui do STF para baixo, a gente tem tido o Congresso, Judiciário, os poderes executivos olhando, né, entre si. Olha como é a vida. A gente teve esse teste institucional lá na pandemia. Isso com um presidente que tinha, inclusive, uma visão de confronto muito forte, né, com determinadas perspectivas de saúde coletiva. Mas, no recorte da Bahia, vamos recortar a Bahia nesse caso da pandemia. A gente é nítido. Hoje a gente tem uma dicotomia aqui, PT e União Brasil. Rui Costa era governador petista, ACM Neto, prefeito da capital do União Brasil. Pretenso, naquela época, candidato a governador, ia enfrentar o sucessor de Rui, que foi Jerônimo. Mas em nenhum momento os dois trabalharam juntos, pensaram em tomar posturas diferentes, pelo contrário, trabalharam juntos. Sim. É isso que a gente pensa da questão do processo democrático, essa possibilidade de convivência, né? Exatamente. Isso tem afetado também as famílias, isso tem afetado o ciclo de amizades. Gente, se eu não tenho uma capacidade de sentar, dialogar, de fazer um bate-papo sadio com uma pessoa que não pensa igual a mim, fica complicado você pensar o convívio e pensar nessa questão democrática. Porque aí que está a grande construção da perspectiva do que é uma república, né? A gente diverge, a gente tem posições ideológicas na sociedade que tudo de fato junto e misturado, né? Como o pessoal Mas lá na ponta, na hora de consertar o semáforo, né, de você vacinar a população, de cuidar do leito de UTI, né, você não tem ali uma perspectiva imediata de se você é do partido A, B ou C. Então, é muito importante entender que a república tem que funcionar, né, para todas e todos, independente da perspectiva partidária. E esse teste eu tenho ficado muito otimista. Eu confesso, estou igual a Jaime, meu querido amigo. Eu vejo que esse teste do Rio Grande do Sul, eu fiquei muito feliz da forma que as instituições começaram a conversar com uma coordenação interfederativa. Isso me lembrou a pandemia, né? Porque dentro de uma gestão de crise é necessário que haja hierarquia, né? Que haja abertura que você renuncie a determinados poderes de coordenação, que você consiga dialogar com questões que são federais, outras serão municipais mesmo. Então, é muito importante como a gente percebe que a gente volta para um momento que a gente pode bater aqui na tecla, lá no nosso artigo, escrevendo no mundo acadêmico e falar, não, a gente está vivendo uma certa estabilidade político-institucional no Brasil. Olha, Jaime Barreiros aqui com a gente, também professor Cláudio André, nesse nosso bate-papo sobre democracia no Boa Tarde Bahia de hoje. Nós temos ainda 4 minutinhos. Eu queria só uma defesa de vocês no campo a gente está em um ano eleitoral, no campo da urna eletrônica. Eu brinco que é o seguinte, a auditoria da urna eletrônica é a rádio
do interior do estado, quando vai fazer a cobertura eleitoral. Porque eu já fiz muito isso lá em Coité, por exemplo. Você sai, pega o boletim, sai pegando os boletins de urna que ficam nas portas das sessões eleitorais. Você corre para a redação da rádio, calcula, você, assim, cidades menores, você consegue dar o resultado urna por urna, e quando você faz o somatório, você consegue dar o resultado primeiro que a Justiça Eleitoral, e o resultado bate certinho. Exatamente. Então, a urna eletrônica, ela é confiável, né, professor auditável, Jaime? você é pode auditável. identificar. O jornalismo faz a audição disso na hora da Perfeito. apuração dos votos. Ao contrário do que muita gente imagina, a urna ela não está na internet. Não é? Então, o hacker Ela é não vai... offline, ela né? é offline. A transmissão do que está nela para o sistema da justiça é que é online, mas a computação do voto é offline. Pois é, e aí o que é que acontece? Como todo o processo de votação e de apuração é feito pelos próprios mesários, porque quem apura a eleição é o mesário. Assim que a votação acaba, a urna expede o chamado boletim de urna com o resultado daquela sessão eleitoral, daquela urna. E o que a Justiça Eleitoral faz apenas é somar. Mas se tivesse alguma soma errada nesse processo de transmissão, ia haver uma divergência com esses boletins que você auditava lá em Conceição do Coité. E aí o que é que ia prevalecer? O papel. Não é? O que saiu da urna. E isso nunca acontece, sempre bate igualzinho, não é? Então a urna, ela não é sujeita a ataque de hackers, ela é ligada só na tomada. Outra coisa, toda a programação da urna, que a gente pode imaginar, o equipamento eletrônico poderia ser manipulado para desviar o voto, em tese sim. Mas todo o processo de preparação da urna é acompanhado por diversas pessoas, diversas entidades, não é? Com interesses diversos, inclusive os próprios candidatos e partidos políticos. Se tivesse algum tipo de fraude, já tinha aparecido. Com certeza. Uma coisa que eu acho interessante, só para encerrar, antes de passar para Cláudio, muita gente fala assim, a Justiça Eleitoral quer manipular o resultado, a Justiça Eleitoral está a favor de tal e tal candidato. Aí eu pergunto, quem é essa entidade chamada Justiça Eleitoral? Eu sou servidor da Justiça Eleitoral há 18 anos. No meu tribunal, o TRE da Bahia, trabalham mais de 1.000 pessoas, pessoas completamente diferentes. Tem gente que vota em Bolsonaro, tem gente que vota em Lula, tem gente que não gosta de política, tem gente que vota em outros candidatos. Cada um tem uma história de vida. Então, se tivesse alguma fraude, com certeza seria visível, não é? Porque não existe segredo de multidão. Fica parecendo que é aquele desenho animado que tem lá um vilão sentado numa mesa, controlando tudo. O controle, né? Eu conheço de perto o trabalho da Justiça Eleitoral, sou entusiasta e entendo que, do ponto de vista técnico, a gente tem um dos melhores sistemas possíveis para um país que tem dimensões continentais. A gente, às vezes, fica comparando o voto lá no papel, né? Por exemplo, eu lido com isso quase toda semana na docência na Unilab. A gente tem lá a Guiné-Bissau, que é menor que Salvador. Um país, né? Totalmente Salvador. Né? Do ponto de vista populacional. Então, é muito interessante perceber que num país do nosso tamanho, gerir um sistema com a transparência que ele tem, com essa perspectiva de que sai lá uma contabilidade impressa ao final, né? Ao fechamento de cada urna. É um processo mega complexo que tem um grau de otimização e de eficácia próximo a 100%. Então, eu vejo que a gente pode confiar na urna. Vem aí mais uma eleição municipal, né? Que a gente vai ter novamente exatamente o país fragmentado na eleição de prefeitos e vereadores, e tudo tende a dar certo porque é um sistema que tem segurança e legitimidade na sua perspectiva democrática. Nosso tempo estourou. Queria agradecer ao professor Jaime, professor Cláudio André também aqui. Eu vou pensar em outros temas. Eu gostei dessa nossa dinâmica aqui de debater. Foi ótimo. Estarei aqui. Passou rápido. Vamos falar de mais assuntos correlatos e, para mim, a representação da democracia é a Constituição Federal e a urna eletrônica. Acho que semioticamente, para mim, é o que representa. E a musiquinha da eleição da Band. A musiquinha da eleição da Band, essa é fantástica. Porque aqui tem a defesa da democracia, com certeza. Exatamente. Obrigado por a presença de vocês dois aqui. Um abraço. Um abraço. A gente vai encerrando o nosso Boa Tarde Bahia. A gente continua na Rádio Band News FM com a nossa programação, mas aqui na tela da Band a gente volta em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.